boa tarde ou boa noite. Agora sim, voltamos aos nossos ambientes. Crisão tá aqui convidado nosso. O último eu gravei todo contrito porque estava lá em BH e era uma sala de caô que eu tinha que falar baixo. Agora se lascar, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio na Cash. Agora sim, em nosso habitat natural, com uma presença ilustre. Isso. Estamos aqui com o Crisão. Crisão cumprimenta a galera também. Prazer a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. E essa lição pode ser proveitosa não só para nós, mas sim para vocês também. Amém. Rapaz, então acredito que o Crisão falou para mim que ele tava com vergonha, pô. Falei, não, pô, fala isso não. Crisão é da mesma galera de WG. Fala que não fala, mas fala bem, moço. Não, o nervosismo chega a tá tremendo. Não, calma esse coração. Estamos aqui, galera, agora já episódio, se eu não me engano, é episódio 24. Episódio 24, com o Crisão aqui. Nós estamos falando da quinta lição do Êxodo. Crisão, o que você está achando dessa lição do Êxodo em geral aí? Cara, o aprendizado é grande, né? Ainda mais pelo fato da parte de Faraó, né? Pelo Moisés também, pela tirada do povo do Egito, para reconhecermos que nós temos um Deus grandioso e poderoso que está sempre à disposição de agir por nós e nossas vidas. Top! O pessoal fala muito porque teve aquela lição metanoia, lembra? Aí teve a lição adoração e agora estamos tendo a Êxodo. Muita gente gostou de metanoia, outros se identificaram mais ali a adoração. O Êxodo chegou aqui. Êxodo, eu assim, até falei lá no início, eu tinha uma ideia de fazer um jogo, pô. The Moses, o nome do jogo. E era um jogo estilo GTA, com a jogabilidade de GTA, só que da vida de Moisés. Então, a primeira missão ia ser ele matar um egípcio. Isso. Aí depois ele tem que fugir. Agora, você imagina os especiais que ia ter que lançar para poder fazer as pragas. Né? Cobra, cajado em cobra, não sei o quê. Eu acho que é bombar. Eu gosto muito do Êxodo. A galera tem normalmente ali por alto já o Êxodo. 10 mandamentos e libertação do povo. Isso mesmo. E também a parte que vem falar na lição também, assim, algumas partes para frente, vem falando mais que as 10 pragas do Egito é bem popular. Tanto no meio cristão quanto não cristão. Todo mundo conhece, bem falada. Ainda mais também pelos casos das novelas que saíram na Rede Record, né? E também vem falando muito sobre isso. Não pode falar Record aqui não. Vamos embora pro estudo. 5 pragas. Crisão, eu não sei se você chegou a observar, mas lá no final tem uma parte chamada comunidade. Sim. A parte comunidade, ela dá um resumo ali e a gente está iniciando como comunidade sempre, então não vai ser diferente. Inclusive, o rapaz que escreveu a comunidade aqui na lição dessa semana, o nome dele é Marcos Vinícius. Ele é lá da cidade da minha esposa, ele é lá de Cacoal, ele é coordenador jovem lá. Inclusive, me segue no Insta, pô, eu sigo ele também. Ô, Marcos, se você vê, não sei por qualquer milagre, mas um abraço para ti também. Eu estou sempre conhecendo os autores dessa comunidade porque está sendo da galera lá da minha união. Então tem pastor conhecido meu, agora os meninos, os coordenadores, estão sempre sendo bem conhecidos. E eu gostei da lição dessa semana. Ela vem com o título Pragas por toda parte. Eu achei bem interessante. E o que eu separei aqui, na parte de comunidade, foi alguns pontinhos aqui. Ele fala sobre o personagem do Quarteto Fantástico. Inclusive teve o lançamento de Quarteto Fantástico semana passada, né? E ele fala sobre aquele personagem Coisa, que é de pedra, mas tem um coração enorme, um coração de ouro. Coração de amigo, de família, né? De família. E ele faz o contraste com o Faraó. Porque o Coisa por fora é pedra, mas por dentro ele é um amor, né? Um coração humano. E o Faraó por fora era humano, mas por dentro um coração de pedra. E que coração, hein? E que coração, né, cara? Difícil de arrochar lá. Mesmo ele vendo que as coisas que Deus fazia, mesmo assim, cada vez mais ele bagaça. E aí ele colocou aqui sobre a nossa forma de alimentar ou não o nosso coração. Ele fala aqui que quanto mais milagres Faraó fazia, mais o coração Moisés fazia, mais o coração de Faraó se endurecia. E ele faz o paralelo com Jesus. Quanto mais Jesus fazia milagre, mais os líderes religiosos ficavam bravos com Jesus, tipo, tá tirando a minha atenção. E às vezes a gente fica indignado e tal, só que ele fala que hoje a nossa situação muitas vezes não é diferente. Quantos sinais Deus já fez na sua vida e quantas vezes a gente não endurece também o nosso coração. Isso é verdade. No dia a dia mesmo, a gente, mesmo que a gente vê os milagres, talvez salvação que nem você mesmo, viagem, sai daqui para BH, de BH para cá. Isso é uma trajetória que você pode ver a mão de Deus agindo. Imagina se você fosse como um farol, assim, pelos méritos meus eu consigo ir e voltar. Ir e voltar, ninguém é ninguém. Esse é o problema. Enfim, vamos falar da lição, vou começar com a tirinha,
Quero que os editores agora magicamente coloquem a tirinha para nós. Crisão, o que você viu dessa tirinha? O que você achou? Suas primeiras impressões. A primeira impressão daqui que a gente tira primeiro a gente já vê a transformação da água em sangue, a primeira praga no caso que teve, a oitava praga que foi a dos gafanhotos, e logo vem a nona praga como trevas. E ali a gente vê uma coisa engraçada que em todas elas nós vemos que Faraó vem falando não, não e não. E o mais engraçado nessa parte vem falando Moisés, né? Melhore, Faraó, melhore. É o que é dia a dia, né? Se nós não melhorarmos cada dia, isso é suscetível à nossa vida. A gente tá vendo os erros, as pragas acontecendo na nossa vida, talvez um malefício ou uma amizade ruim. E tipo assim, em vez de a gente confiar mais em Deus e melhorar nossas atitudes, a gente poderia sair ganhando mais. Mas no caso de Faraó, não, né? Faraó só foi negando e praga por toda parte, mas ele... Cara, eu vou confessar uma coisa pra todo mundo aqui. O personagem Moisés, das tirinhas, é sempre o mesmo, né? A ironia dele, e também por alguma coisa ali de fisionomia, não sei o que, me lembra muito André, pô. Morikawa? Lembra demais, pô. Aí eu vejo o André falando, melhor. Andrézão, nós é nós, outros outros, bicho. Mas assim, o que eu vi? Porque aqui fala sempre, eu procuro anotar as impressões sem antes ter o spoiler da lição. Eu leio ali o texto da semana e vejo a tirinha e já digo o que eu acho que vai rolar. E aqui na minha eu coloquei assim, eu acho que vai falar sobre as negações de Faraó, mesmo com as evidências. Ele insistiu em não libertar o povo que estava levando o seu reino à miséria e instabilidade. Né? Então, mesmo que acontecia, eu olhei e falei, cara, eu acho que vai falar ali do Faraó sendo doido igual ele era. Eu anotei aqui também pelo fato de alguns critérios que eu anotei aqui, né? Em algumas pragas. O fato de Faraó endurecer o coração. Um dos motivos que o Faraó pediu oração por ele e fez com que o povo libertou o povo. Não, vai lá, ainda ore por mim. É um ponto interessante que por que ele não deixou naquela parte eles irem? Sim. Antes de ler a lição, né? Assim, eu anotei essa parte. E também pelo fato dos feiticeiros dele ainda falarem, depois que a gente lê ali o texto-chave, falar que não era só o poder de Moisés, e sim tinha o dedo de Deus. Tinha o dedo de Deus, tinha o poder de Deus. Viu que não era só esforço humano, era coisa divina mesmo que estava descendo sobre eles, para que Faraó, que o detalhe é Faraó, isso não é deles, e sim de Deus, tome cuidado. Isso foi alertado. E mesmo assim Moisés, Faraó continuando com... nem tinha um bagaço. E mesmo tendo pessoas falando para ele, os aconselhadores dele, né? Mas isso tudo é um desejo de controle, que inclusive é o tema do nosso domingo. E aí eu queria que você falasse para nós, Crisão, destaca aí, o que você separou desse domingo, o que lhe chamou sua atenção? O que me chamou mais atenção foi pelo fato do Nilo, né? Que ali no tempo do Egito, nós podemos perceber que ali tudo girava em torno dele. Então, eles queriam ter esse controle. Uma coisa que a gente não pode ter controle, que é somente questão do tempo. Sim. E tanto, claro, quando a chuva vinha muito, estragava as colheitas. Quando a chuva vinha menos, tanto as colheitas quanto os gados, animais, até mesmo a vida deles, era dificuldade. Era difícil. Então, tipo assim, a gente pode achar que temos todo o controle na mão, mas na verdade não. Hoje é que nem a gente fala como na vida cristã, né? Se a gente não deixar agir de Deus em nossas vidas, nós não temos controle de nada. A gente pode achar, ter uma superficial, achar assim, não, nós estamos tomando conta, estamos fazendo tudo por nossa conta própria, mas nada disso. É por nós mesmos, é tudo agir de Deus mesmo. A lição ela fala aqui, inclusive, sobre assim, ela começa já com uma pergunta. O que você faz quando você está em dificuldades? Normalmente a gente recorre para alguém que a gente confia. Isso. Né? Ou é familiar, ou um amigo, a gente tem alguém de confiança. Normalmente, quando a gente não tem, muitas pessoas que não têm ninguém de confiança, às vezes corre para substâncias ilícitas. A lição menciona até pornografia, relacionamentos tóxicos, para lidar com essa questão de vazio e frustração. Daí vem a importância da gente ter alguém de confiança. E isso eu vi e relaciono sempre que eu vou lendo a lição, vou tentando tirar algo para a gente, que a nossa principal confiança deve estar estabelecida em Deus. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando ele traz sobre o Nilo, e se você der uma olhadinha ali mais a fundo, você vai estar entendendo, o Nilo baixava ruim, enchia ruim. Então, eles sempre pediam para os deuses, e eles acreditavam que era Deus, os deuses deles, que mantinham ali. Quando Moisés chega e transforma ali em sangue, em teoria, era uma demonstração de que Moisés estava com acesso a um Deus
que podia modificar o Nilo também. Era um Deus maior que o deles, né? Que era um Deus maior que o deles, porque o deles eles tinham que orar muito e pedir muito. E Moisés só chegou ali, rapidinho, eu tenho uma linha direta aqui. Meu zap é no privado, não é no grupo, era não. só colocar o cajado. Rapidinho eu tenho aqui. Só que os magos acabaram imitando a mesma coisa, né? A gente vai ver um pouquinho mais ali pra frente. Isso. Mas eu vi essa questão do desejo do controle. Isso também faz com que Faraó também endurecesse o coração. E não só Faraó, mas também aquelas pessoas que estavam ali assistindo. E tipo assim, né? Se Moisés faz aquele milagre, só ele consiga, era ok. Mas como os magos conseguem replicar, faz com que o coração de Faraó endureça e também que os israelitas, até mesmo os egípcios, voltem com o pé atrás. Assim, não foi de Deus. É uma coisa meramente... e a lição até vai falar um pouquinho mais pra frente que eles começaram a olhar Arão e Moisés como magos também. Só que o mago, naquela época, não era alguém com moral. Era alguém só para distrair. Inclusive, a lição também vai falar lá no fechamento de sexta-feira, não vou adiantar muito spoiler, sobre essa questão, sobre o que acontecia com esses magos em si. Mais alguma coisinha ali do desejo de controle? Ou a gente já pode ir para cobras vivas? Podemos avançar. Então, vamos lá para as cobras vivas. O que você destacou? O que você viu? As cobras vivas, o nome já diz tudo, né? Isso também vem falando também do que você falou na lição passada. O fato de Moisés não colocar o cajado no chão, ela transformar em cobra. E o mesmo mago conseguindo replicar esse poder de divino, aí nós vemos que Deus foi mais além ainda. Não só transformou em cobra, mas sim fez com que a cobra de Arão e Moisés comessem a cobra dos magos, mostrando que o Deus nosso é verdadeiro e poderoso. E era maior do que o deles. E assim, o que a gente vê é que ali já começou a demonstrar que, na verdade, não estava sendo só um pedido de Moisés e uma negação de Faraó. Existia uma batalha de deuses ali, onde um queria provar que o Deus dele era melhor que o Deus do outro. Isso você falando na lição um pouquinho mais pra frente, vai falar que sobre que tanto as nossas pragas quanto os deuses era tipo confronto contra confronto. Tá falando nessa aqui, ó. Nessa aqui já? Esse trechinho azul, o primeiro trechinho azul fala assim, Verdade. É importante observar como as pragas representam um confronto entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. É isso mesmo, já vem batendo de frente, já mostrando que as mesmas coisas que o nosso Deus faz ainda melhor do que os deuses deles. Sim. E o nosso Deus é soberano sobre qualquer coisa. Porque Faraó, ele já começa ali no primeiro diálogo, que foi o que a gente falou semana passada, falando assim, quem que é esse Senhor? Você está falando, quem que é esse Deus? Então ele já começa duvidando. E ali, quando acontece isso, que Moisés transforma o cajado em cobra, os magos fazem a mesma coisa, no verso 2 ali de Êxodo 5, diz já que ele deixou claro que não acreditava no Deus dos hebreus fosse alguém digno de ser obedecido. Então ele não estava dando muita moral. Ele pediu um sinal, Arão foi lá, jogou o cajado no chão, virou em cobra, e esse primeiro confronto foi deixando mais e mais evidente essas batalhas que iam, porque os egípcios eles conseguiam imitar o poder sobrenatural do céu. E aí fazia com que o povo decidisse por si mesmo. E aqui, Crisão, eu destaco um negócio para nós hoje. Sim. Por quê? Na nossa adoração hoje, assim como lá, existem muitas denominações, muitas religiões, não vou colocar denominação, porque senão a gente levanta bandeira, não é meu propósito levantar bandeira. Mas existe muita religião hoje em dia que faz as mesmas coisas que a religião verdadeira faz. Isso mesmo. E cabe ao povo decidir. Porque aqui a lição fala bem assim, logo no iniciozinho da segunda coluna, fala assim, ó, os mágicos egípcios conseguiam imitar o poder sobrenatural do céu, deixando que o povo decidisse por si mesmo quem era o verdadeiro Deus. E hoje, nós também temos a verdadeira religião e as falsas religiões. Ambas se parecem cajados que se transformaram em cobra e da sua evidência. Mas você falando isso, tudo isso vem em questão de estudo, né? Que nem a gente tá batendo um papo legal sobre a lição. Se a gente determinar que a Bíblia é nosso centro e começar a estudarmos ela mesmo, aí nós vamos ver o questionamento entre as verdadeiras coisas de Deus e as outras coisas que não são. Que mesmo que se pareçam, mesmo que sejam quase iguais, a gente vê que as coisas de Deus sempre vai estar acima dela. É outro patamar. É uma coisa melhor, né? É outro patamar. Mais gostoso de se viver. Tanto que ali a gente vai ver mais para frente que, na verdade, o cajado dos magos não se transformou em cobra em si.
e já a gente chega lá. Mas o fato da cobra já ir lá e devorar essas outras cobras inexistentes já dava uma provinha. A lição de segunda, inclusive, fala que as pragas elas foram divididas em 3 grupos. Isso. Né? E aí, fala aí desses grupos aí, que eu acho que tu já sabe ou quer que eu fale? É porque aqui agora eu tenho que acompanhar a marcação. Mas não, então tá bom. Então eu vou falar dos grupos aqui. Eles falaram o quê? Existiam 3 grupos de 3 pragas, até a 9ª praga foram divididas em 3. A 10ª foi uma praga separada que foi a culminante ali. Mas esses 3 grupos, eles tinham uma sequência. As 2 primeiras pragas, elas eram avisadas. Isso, foi falado com antecedência. Assim, quando o faraó já levantava para poder ir no Nilo, e já fazia essa caminhada, Moisés já talhava ele ali no... Já estava ali para falar. Para falar, para conversar com ele. E a última vinha sem aviso e normalmente era a mais dura desse grupo de 3 pragas. Que era para ver se ele liberava ou não. Mas fala pra gente, Crisão, o que você destacou mais nessas cobras vivas? Cara, nessas cobras vivas mesmo, o que eu mais destaquei mesmo, nessa lição, foi o fato de... Na parte que fala assim, ó, quando você fala assim, quando você falou, que o faraó questionou, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Logo a parte minha resposta de Moisés. E em resposta, Deus disse a Moisés, agora você verá que eu vou fazer, faraó, agora você verá o que vou fazer, faraó, pois por mãos poderosas os deixará ir, e por mãos poderosas os expulsará da sua terra. Olha pra você ver, né? Deus vai mostrar ali que ele ia agir verdadeiramente a partir de agora. Mesmo que Faraó não aceitasse, agora era a vez dele mostrar que quem era o Deus poderoso de Israel e fazer com que ele não ia só perder só por 3 dias, mas sim ia perder agora pro resto da vida. Agora ele teria, como eles falam, como o Faraó já falava na lição passada, era uma grande nação, já era maior que o povo do Egito, ali agora ele ia entender que a fraqueza dele, que a força dele, e assim ia ser a fraqueza dele agora novamente, porque o Faraó ia perder todos os israelitas, todos os hebreus iam sair e agora não ia voltar mais, como era um pedido de Moisés. Era 3 dias de adoração, mas agora ia ser para sempre. Ia perder definitivamente. E assim, aqui foi como se fosse um estupim para soou o sino e começou a guerra, começou a competição. E aí a gente vem com o texto que fala que o confronto começa. Ali agora começa, né, as pragas de verdade. Começa na hora que Deus... Agora vem uma rocha. Vamos lá. O que você destacou sobre esse confronto que começava, parte de terça-feira? Deixa eu ver aqui. Enquanto você fala isso, eu vou falar que a lição já começa falando sobre um ataque impressionante que começou ali. A dica do quiz é sobre a terceira praga, então já vou lançar logo a dica do quiz. Dica do quiz essa semana vai ter uma questão sobre a terceira praga, então observa aí, porque aqui vai falar só um pouquinho sobre a terceira praga na lição de terça-feira. Mas começa ali então esse confronto. O Nilo já era um poder econômico, a gente já falou sobre isso. E Deus inicia a transformação, a sua interação com o pessoal, esse confronto. Mostrando que eu poderia transformar aquela água em sangue. Já atingindo direto o poder econômico, porque a gente sabe, né? Mexeu no bolso, a gente sente. E como era uma grande nação populosa de muito dinheiro, né? Então, se mexer nessas finanças já destrutura tudo, porque eles não teriam nem como plantar, nem como colher, e até mesmo para eles beber e o gado também eles já não tinham. E aqui a lição ela destacou porque assim, ele transformou em sangue, os magos imitaram. Aí depois de 7 dias ele foi lá e encheu de rã, cobriu de rã. Aí os magos foram lá e imitaram também. E aí no terceiro dia veio uma praga que os magos não conseguiram imitar. A terceira praga foi uma praga que os magos não conseguiram imitar. E que incomoda todo mundo, né? Os piolhos. Quem diria? O piolho incomoda não só a mim, não só você, criança. Não, a mim não incomoda, não. Não vem com essa, não, que eu não vou cair, não. A mim não incomoda. Mas com certeza a sua esposa, sim. Que cuida de crianças, o cabelo dela, então. E aí vem essa terceira praga que os magos não conseguiam. E é aí que a gente falou lá no início, que é onde eles admitem que aquilo era o dedo de Deus. No verso 19 ali, os magos pegam e admitem que era o dedo de Deus agindo. Mostrando que Deus mesmo estava agindo por intermédio de Moisés e Arão. E não era só por vontade humana. Ali mostrando que ele mesmo tinha um Deus poderoso. Exatamente. Aí vem a quarta praga, que é a infestação de moscas. E as pragas elas foram ocorrendo rápidas e sucessivamente. As seguintes pragas ocorreram em rápida sucessão. Se observar, na primeira praga teve um tempo de 7 dias. Aí no restante já foi chicotada, já para ver se Moisés acordou. Moisés,
para ver se Faraó acordava e amolecia o coração, né? E aqui você vai ver que na maioria das, que nem nas passagens bíblicas, que no final de cada verso ali, mais ou menos, vem falando que Faraó permitia com que o povo saísse. Ele fala assim, não, Moisés, você pode ir, seu povo pode ir, mas depois de nada, não sei o que aconteceu com o Faraó, dava uma louca na cabeça e já assim, vocês não vão sair mais. É que, na verdade, assim, na oitava praga, os próprios servos começaram a pressionar Faraó. Fala, moço, deixa logo esse povo embora, porque nós vamos ganhar mais, do jeito que tá aqui, não pode ficar, não. E aí Faraó pega e fala assim, ó, eu deixo os homens ir. Os homens podem ir, mas as mulheres e crianças ficam. Aí Moisés, não. Aí depois, na nona praga, ele pega e fala assim, ó, vem cá, vocês podem ir, homem, mulher e as crianças, mas os animais ficam. Aí Moisés, ó, não. Pelo que parece que a gente pode ver aqui no confronto entre Moisés assim, e Faraó, aí a gente pode observar que Faraó, mesmo que tudo acontecesse, ele queria que o povo de Israel ficasse cativo ali. Porque ali, querendo ou não, ele teria o monopólio dele, fazendo com que os israelitas continuassem trabalhando para eles, continuassem fazendo lucro, e aquele na lição passada, que trabalhassem mais, colhendo tanto o capim, fazendo tudo, e tudo entregasse a mesma quantidade no final. Ele não queria perder, não queria colocar o seu povo para poder trabalhar, mas sim queria colocar os outros. É porque, na verdade, o povo era muito inteligente, o povo hebreu. E tanto que hoje você vê a nação egípcia como muito inteligente, mas os construtores em si eram hebreus. Era desse povo da Terra Prometida. Eles tinham uma mente fora da caixa, no caso, né? Pensavam muito mais do que os egípcios. Eles pode ser também pelo fato da alimentação, que nem Daniel também tinha, o povo, Moisés. Com certeza o povo de Deus é diferenciado. Na alimentação, no estudo da Bíblia também, na compreensão do dia a dia, eles poderiam fazer mais. E se tu tá vendo esse TinaCast de sexta-noite, miserável, tu tá perdendo, porque falando sobre Daniel, na sexta-feira vai ter uma programação da missão lá na Igreja do Morada, a noite é nossa, que vai estar falando sobre Daniel. Que isso, ó, spoiler, nem sabia. Vai estar falando sobre Daniel, Então, miserável, se tu tá vendo sexta-noite, tu tá vendo errado, viu? Vai lá, miserável, para a programação e vê depois da programação. Mas, enfim, a gente vai falar muito sobre isso e sobre essa questão mesmo, a inteligência, o diferencial que o povo tinha. E Faraó realmente não queria perder. A gente chega ali já no momento de quarta-feira, onde tem a palavra da rede semântica, que fala sobre o gradativo, é a palavra da rede semântica. Já a Crisão vai lançar a palavra-chave da semana, logo mais, não acalma seu coração. E aqui eu gostei porque ele veio trazendo alguns paralelos, porque ele fala assim que a praga do Egito ela seria libertação para o hebreu, ou seja, era a chance da galera que estava recebendo as pragas repensar as atitudes egípcias, repensar as atitudes e a chance dos hebreus serem um povo liberto. Deus, ele não tem prazer na morte da galera. Não tem. Ele deseja guiar a galera e ele cumpre as promessas que ele faz. É tanto que tem uma das pragas que Moisés manda avisar a todos. Se eu não estiver enganado, não lembro qual é a praga que ele manda avisar a todos. Foi no dia da chuva, não, do granizo. Chuva de granizo. Porque ele manda avisar, avise todos para que eles se protejam, para que ninguém morra. 24 horas antes. Isso mesmo, 24 horas. E isso é uma coisa que você falou, que Deus não agrada na morte de ninguém. Deus queria que tanto os egípcios mudassem o coração, fizessem para se ficassem imóveis, para que ele entendesse que Deus é poderoso tanto quanto os hebreus. E se observar na lição de semana passada também vai falar, que falou, que os hebreus também não estavam acreditando em Moisés e nem em Arão. Sim, porque eles foram falar com o faraó e o negócio só piorou. Eles falaram, acho que Deus não está com você não. Então, porque a gente é muito imediatista, né, galera? Então o estudo aqui dessa lição aqui das 9 pragas que nós estudamos hoje é tudo para amolecer o coração e eles entenderem que Deus ainda estava agindo por eles, que Deus ainda estava protegendo eles e ainda haveria libertação para eles. Quais são as palavras da tua rede semântica? Na minha eu coloquei ensinamento e punição, que o ensinamento é gradativo e a punição também é gradativa, assim como foi lá. Eu coloquei a aprendizagem e a queda, porque a aprendizagem também é gradativa, mas a queda também é gradativa. Por que queda gradativa? Tipo assim, hoje a gente faz só um pouquinho, amanhã é 2 pouquinhos, depois de amanhã 4 pouquinhos, e daqui a pouco 16 pouquinhos acaba sendo normal para o nosso dia a dia. Eu coloquei aqui o conhecimento.
como nós estamos dando bate-papo aqui, eu não sei tudo, você também sabe tudo, então o conhecimento nosso hoje está só aumentando. E assim também levando o pessoal que está assistindo também a ter um conhecimento maior. A comunhão espiritual nossa, porque hoje muitas pessoas pode ser que não sejam adventistas, não sejam estudantes da palavra, mas tipo assim, hoje nós começamos pouquinho a pouquinho, amanhã já estamos estudando bastante, já estamos bem conhecimento da palavra. A questão do trabalho também é gradativo, nós podemos começar não sabendo nada, mas assim, já algo mais, sabendo mais, e também as coisas dentro da nossa igreja, né? Como nós somos líderes hoje, né? No caso, a nossa liderança também vem ser gradativa. A gente não entra num líder já sabendo tudo da igreja. Então, assim a gente vai pegando alguns livros, conhecimentos, dividindo o conhecimento com as pessoas mais velhas da nossa igreja. E assim nosso crescimento é gradativo dentro da igreja também. Bom demais. Vamos chegar então em bondade de Deus? Bondade de Deus já é lição de quinta-feira, se você está perdido aí. Pega a lição, acompanha já estamos pertinho do final. Já estamos quase chegando. O que você viu dessa quinta, Crisão? Fala comigo. É a bondade de Deus, cara. Ali a gente vê logo no início assim, ó. As pragas de Moisés executou pelo poder de Deus. Foram o meio de convencer as pessoas sobre o verdadeiro caráter do Senhor. Contudo, hoje, algumas pessoas questionam o amor e a bondade de Deus. Ao ler sobre as destruições causadas por essas pragas, muitos enxergaram as pragas apenas como um ato de vingança. Mas ali não foi um ato de vingança. Ali nós sabemos que foi um ato de amor de Deus para com os hebreus. Para que, no caso, né, o faraó entendesse que o povo de Deus poderia ser liberto. Fazendo com que eles conhecessem o verdadeiro caráter de Deus, o amor de Deus para conosco. E, pode falar. E também tem na lição passada também, que fala sobre... Que fala que... Mesmo... Deixa eu pegar aqui na lição, que é mais fácil, que eu vou saber falar direitinho. Deixa eu pensar aqui. Passei. E fala, lembre-se, se o sofrimento pode ser um sinal da presença do Senhor e não da sua ausência. E mesmo que eles estivessem passando pelas dificuldades e tudo mais, ali era mostrando que Deus estaria agindo por eles. Que eles poderiam se entender mesmo que Deus estava com eles. E não que eles pudessem voltar o coração deles para se afastar de Deus. Mesmo que a gente passe por dificuldades, até hoje levando para o nosso lado, levando para o nosso presente hoje todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo passa por provação. Mas essas provações que Deus nos coloca não é para que nós podemos nos afastar dele. Assim que nós podemos voltar para perto dele. E cada dia mais a gente pode estar chegando mais ao colo dele, né? E eu vejo que a gradatividade que a gente está falando, inclusive, é também um meio de Deus comunicar com a gente e respeitar o nosso processo. Por quê? Lembra que muito nego, não sei se já chegou para você, mas a gente sempre conversa sobre pessoas que às vezes chegam para a gente e falam assim, tá, por que Deus não matou logo o Lúcifer antes dele vir fazer a grande pecado? Aí eu jogo assim, por que Deus não matou logo o filho de Faraó, em vez de ficar demorando esse tempo todinho, a pessoa sendo chicoteado, tendo que trabalhar mais? Mas é porque, para nossa didática melhor, era para a gente entender, ó, Deus já transformou o rio do sangue, nada. Já fez a cobra, gafanhoto, rã, piolho, blá, 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 blá. E a galera nada, ou seja, só um ato extremo para resolver aquele abençoado. E todo o universo, com a história da humanidade, está entendendo que só um ato extremo para resolver o problema de Satanás. Então, se Deus matasse ele lá atrás, ia ser um Deus tirano. Mas a bondade de Deus, ela faz com que ele age de forma gradativa, ele sofre muito mais de ver a galera assim, ele fala, cara, você imagina aí, pô, imagina aí, tu não tem filho, né, Crisão? Não. Mas eu também não tenho, a gente não pode nem falar de filho. Mas vamos falar dos nossos pais. Sim. Porque pai é um trem que a gente ama. Irmão, eu amo demais meus irmãos, eu não sei que eles amam com os dele. Mas também é outro ponto que a gente... Mas pais, acho que todo mundo tem. Até quem é filho único vai ter pai. Imagina aí, pô, teu pai ou tua mãe passando uma necessidade gigantesca que você pode ajudar. E você não conseguir ajudar. Tipo assim, você pode, mas não consegue. Ele tá com fome, você tem comida, mas sabe ali? Ele tá andando no sol, de sol a sol, suando, se lascando, pô, e tu tem um carro, e tu não consegue. É isso que é Deus, pô. Deus, ele olha pra gente aqui todo lascado, pô, ele... Querendo ajudar. Mano. Então eu vejo que é muito... A bondade de Deus, ela é revelada nisso. Muitas dessas pessoas, a lição, inclusive, fala, as pessoas que acusam Deus de agir de forma exagerada, são as mesmas pessoas que acabam acusando Deus
de não agir Uhum. ou de deixar o sofrimento se estender por muito Isso se tempo. entende a hipocrisia do homem, né? É, Eles querem reclama uma de tudo. coisa, aí depois reclama da outra, mas, tipo assim, nunca entra em consenso que ninguém fala que Deus está agindo. Mas, tipo assim, ou eles querem acusar Deus por não agir, ou acusar Deus por agir rápido demais, mas nunca tem aquele, ah, não, foi a vontade de Deus no momento certo. E se a gente parar para pensar, Deus ele vai agindo e ele vai dando time. Ele Uhum. deu tempo para Faraó pensar no momento da escuridão. Ele avisou, mandou Moisés avisar a galera 24 horas antes do granizo para abrigar os animais, Ele, os nos 7 dias, servos. com a água transformada em sangue dele, pensar e deixar o povo ir. Uma coisa que você falando aqui que eu achei interessante, você fala dos outros universos observando a nossa convivência. Sim. Ali nós podemos ver também a bondade de Deus nesse contexto, né? Porque eles observam e falam assim, não, o nosso Deus, que hoje nós não caímos, nós reconhecemos que Satanás não é a coisa certa. Eles observam a gente e assim o caráter dele, o entendimento dele são moldados. Assim até mesmo com o amor de Deus também, né? Ele vê, ah não, mas Deus está agindo na vida daquelas pessoas ali, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo. Então eles entendem que o amor de Deus mesmo é grandioso, é grande por nós. Não adianta a gente, tipo assim, questionar, ah, Deus, por que isso não acontece comigo, isso não acontece com aquilo outro? Mas nós temos que entender que, tipo assim, nem tudo, se Deus te der tudo hoje, talvez você não esteja salvo amanhã. Você não vai precisar de céu, né? Porque vai ter tudo aqui. Vai ter Vai tudo que é o de céu. mão beijada, tudo assim. Então, tipo assim, isso é a gente entender também que a bondade de Deus, entender que o amor dele, o caráter dele é verdadeiro, é sempre justo e certo. E uma coisa que eu estou destacando sempre é que a lição de quinta-feira, ela está sempre trazendo um paralelo de Jesus com a galera do Êxodo. E Uhum. agora ela falou sobre os milagres que Moisés realizava. A cada milagre, mais duro o faraó se tornava. E quando Jesus estava na terra, a cada milagre que ele fazia, mais os líderes religiosos da época negavam a existência dele. E a lição ela termina falando que hoje No também último existe verso. semelhante. Não importa quantos sinais e maravilhas sejam realizados, as pessoas que precisam escolher, as pessoas elas precisam escolher antes se elas vão acreditar ou não no poder de Deus. Porque às vezes tem muita gente hoje que começa a explicar os milagres de Jesus como uma ação simplesmente humana. Uhum. Então não é por questão de ter um milagre aqui ou outro ali que as pessoas vão acreditar ou não vão. A questão é a escolha que cada um vai fazer. Se eu vou escolher acreditar que tudo é um agir de Deus, ou se eu vou simplesmente acreditar que tudo é um agir do acaso. E o que será que eles querem escolher? Acreditar que Deus é Deus ou que só é um acaso? Que nem você fala, né? O que vocês escolhem acreditar? Eu prefiro escolher acreditar que nós podemos ver que a bondade de Deus, o amor de Deus sempre vai estar agindo. Assim como falando um pouquinho mais acima, que a resistência das pessoas ao poder de Jesus, ao confrontar as forças demoníacas durante sua presença na terra, foi semelhante com a reação dos egípcios diante da manifestação do poder de Deus no juízo contra as forças demoníacas do Egito. Eu prefiro acreditar que Deus está agindo mesmo na nossa vida, não ser hipócrita e falar que ele não age, ele não, assim como o povo de Faraó, falando que é só mérito, poder humano. Eu prefiro acreditar que Deus mesmo está agindo na nossa vida diariamente. Desde quando a gente deita para dormir, que nem agora, já são 6h54, daqui a pouco nós vamos deitar para dormir. Nós vamos entender que amanhã, quando nós vamos levantar, não é mérito meu. Isso é a escolha de Deus, o amor de Deus por nós, para que nós podemos ter um dia alegre, feliz e de umas escolhas boas. Assim como em algumas lições do passado sobre a adoração, já acordar de manhã e agradecer a Deus, e agradecer a Ele pela vida, pelo dom da vida, pelo fato de você ter 20, mais umas 8 horas de dia de sol raiando que você pode aproveitar. São percepções. Eu digo que Deus ele escolhe deixar conosco. Uhum. E a gente acaba vivendo sobre consequências ou não. Porque a lição de sexta-feira, que ela vai falando sobre falsos milagres, ela veio trazendo para a gente justamente o ponto de que existe uma intervenção sobrenatural, quer vinda de Deus ou quer vinda do mundo. Aquela cobra que os magos transformaram em serpente, aqui logo de cara a lição já começa falando que era uma ação de Satanás. Ele fala assim: ó, os magos não fizeram suas varas se transformarem em serpentes. Auxiliados pelo grande enganador, eles criaram uma ilusão. O príncipe do mal não tem poder de criar ou dar vida. Tudo que estava no poder de Satanás fazer, ele fez. E o poder que ele agiu ali foi simplesmente de transformar uma ilusão, fazer com que os olhos dos humanos que estavam ali vissem aqueles cabos sendo transformados em cobras. Eu não sei quantos já viram aí o pessoal da teoria da conspiração,
eles falam sobre reptilianos. Já ouviu falar de reptilianos? Nunca me lembro, não. Se você não ouviu, você vai ouvir agora, né? Eles falam sobre reptilianos. O que seriam reptilianos? E aí eles colocam os grandes líderes do mundo como reptilianos. Tipo, papas normalmente são reptilianos, o Trump, reptiliano, aí levantou Lula como reptiliano, não sei o quê. Grandes influências, pessoas influentes do mundo, como reptilianos. E o que seriam esses reptilianos? Assim, bem no grosso, que eu não estudei a fundo isso, eu li uma coisinha ou outra muito superficialmente, mas acabou se aplicando aqui. Quando Adão e Eva foram expulsos do céu, os anjos caídos eles tinham acesso direto à humanidade. Eu já falei isso outras vezes. Também, se você não lembra, miserável, mas prestar atenção, abençoado. Mas o livro História da Redenção fala que os anjos, tanto os anjos celestiais quanto os anjos caídos, tinham acesso direto à humanidade. E eles conversavam com o casal e com a família. Abel, Adão e Eva não deram ouvidos, mas Caim foi o que se tornou propenso a entender e a querer participar da ideia dos anjos caídos. E é dali que veio a ideia dele de oferecer um sacrifício diferente ao que Deus ofereceu. Porque chegaram para ele e falaram assim: esse Deus é tirano, só aceita as coisas do jeito dele. E aí falou assim: tenta oferecer qualquer outra coisa. Ele vai pedir carneiro, tenta oferecer qualquer outra coisa. Tu não trabalha, bota fruta para você ver. É só do jeito dele. Ele é um cara imutável, não tem jeito, cara difícil de trabalhar. E Caim foi lá. Inclusive fala que foram os anjos caídos que auxiliaram Caim a esconder o corpo de Abel no momento desse escondimento. E aí fala-se que esses reptilianos eles vêm de uma descendência onde os homens eles começaram a aprender nesse contato direto, e Ellen White também menciona que existiam muitas práticas pagãs, práticas que os antediluvianos faziam, que nunca Satanás conseguiu reproduzi-las posterior ao dilúvio, porque perdeu esse acesso direto. Mas existiam o que são chamados hoje de rituais, que realmente abriam portais de acesso para que os anjos caídos entrassem em contato com esse. Aí o pessoal voltando aos reptilianos hoje, falam que essas práticas foram ensinadas para algumas gerações e essas gerações conseguem ter o acesso ao mundo sobrenatural de forma muito forte hoje, e é por isso que eles conseguem ter o domínio desse mundo, por ter um acesso direto com o sobrenatural, com o Satanás e seus anjos, a grosso modo dizer. Então, assim, bem no superficial falando, não estou dizendo que eu defendo essa tese nem nada, viu, gente? Pelo amor de Deus. Só estou trazendo que, bem no superficial falando, a galera da teoria da conspiração diz que grandes pessoas muito importantes, têm acessos através de rituais, a abrir portais para conseguir contato com esses seres sobrenaturais. Que em teoria seriam, para aqueles conspiracionistas que acreditam em Deus, seriam os anjos caídos, para os que não, seriam forças sobrenaturais de outro mundo, ou que controlam a natureza. Uma coisa é fato, os magos eles tinham acesso direto a poderes satânicos. E eles usavam a ilusão para trabalhar com o povo e para tentar desvendar algumas coisas. Sabe aquele que causa um problema, aquele que tem uma solução, ele vai lá e causa um problema para trazer a solução? Era mais ou menos o que Satanás fazia em alguns pontos. Tacava o sonho em alguém, porque ele já ia mexer os pauzinhos para o mago revelar. Por isso que tinha tanto mago. Então, existia esse poder, assim como hoje existe uma influência. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu conversando com meu irmão mais velho, Maico, tanto que ele é pastor, ele falava comigo assim: mano, hoje, se Deus abrir nossos olhos hoje, nós podemos ver uma grande briga cósmica entre Satanás, contra Jesus, e também aqui já na Terra também contra os anjos de Satanás e contra os anjos de Deus. Porque hoje nós somos cristãos. Hoje tudo corroborou para que tudo desse certo. Mas se nós olhássemos assim, se Deus abrisse nossas visões, nós poderíamos ver que tanto Satanás e seus anjos estavam impedindo para que isso possa acontecer. Assim também na vida de cada cristão, cada pessoa que segue mesmo a Deus. Ali nós observamos que, tipo assim, o que mais Satanás quer, não queira, é fazer com que nós desviemos nossos focos de Jesus Cristo, da rumo à Canaã celestial, para que nós podemos desviar o foco e cair para o lado dele. Porque hoje o foco de Satanás foi que nem o foco deles lá dos magos. Converter o máximo de pessoas possíveis para que não acreditassem em Deus. E hoje é essa briga cósmica que temos hoje. Se nós não prestarmos atenção, estudarmos a Bíblia e estivermos focados mesmo, nós é capaz de sermos pegos por esses falsos milagres. E assim como vai falar também no final dos tempos, assim quando estiver perto da voz de Jesus, nós podemos ver que grandes eleitos, aquelas pessoas que estão mesmo dentro da igreja, firme e forte, vão ser fisgadas por Satanás.
E na verdade ali, quando Moisés transforma o cajado em cobra e os magos também, a lição aqui fala que Satanás fez parecer aos egípcios que Moisés e Arão eles eram apenas magos. Uhum. Eles não podiam impor respeito sendo magos. A falsificação de Satanás ela cumpriu o seu objetivo. Ele esperava inclusive abalar a fé de Moisés e de Arão. Por quê? Tipo assim, ó, esse truque que você falou aí, eu também faço e tal. Também Esse aconteceu era o no caso da objetivo água dele. também, porque se aí já foi tipo assim, foram duas, querendo ou não, a gente pode observar que foram duas grandes decepções para Arão e Moisés. Transformou o cajado em cobra, eles vão aí fazer a mesma coisa. Sim. Transformou água em sangue, eles vão aí É, fazer a mesma coisa. Tipo assim, hoje a gente pode ver, tipo assim, hoje se nós não tivéssemos firmados mesmo, a gente pode assim, moça, será que eu estou seguindo a pessoa certa, o Deus certo? Se eles conseguiram, eu também consegui, então quer dizer que o meu Deus não serve de nada. Assim eu poderia pensar, né? Mas graças a Deus, eles estavam firmados mesmo e convictos no que eles criam, né? Que criam em Deus. fala a palavra da semana aí, que acho que agora é um bom momento. A palavra da semana, moça, é uma coisa que a gente comentou várias vezes aqui, é uma coisa que você não pode pegar. Ah, Que é o piolho. piolho! Palavra da semana, então pronto, piolho. Piolho. Aí, top. Que eu vi ali? Moisés, ele foi um ensaio para Satanás do que aconteceria depois. Uhum, A gente já falou sobre a prefiguração e o paralelo entre as ações de Jesus nos milagres e a de Moisés lá. uhum, E Satanás ele sabia disso, ele sabia que Moisés ele prefigurava Cristo e ele estava tentando ali contrafazer a obra de Deus para que não só o povo de Israel não fosse livre, mas ele também conseguisse influir uma influência ao longo dos séculos, sim. uma influência de confusão, onde a gente não conseguisse distinguir as coisas. E hoje, quando a gente olha para o nosso mundo, ele também teve êxito nisso. A gente muitas vezes hoje não consegue distinguir o que é do divino e o que é do profano. Uhum. Porque teve um vídeo, sabe aquele influencer que ele imita as igrejas? Que com a Igreja de Deus e Amor ele sempre coloca aquela música. Por toda a minha vida! Eu não sei o que. Aí os adventistas ele sempre falam de sábado. Uhum. Você já viu essa influência, né? Um pouquinho dele já, só que, Já tipo assim, viu? só coisas relances, tipo assim. Ô, editor, coloca a cara desse bicho aqui para passar. Ele lançou um vídeo esses tempos que eu até mandei para uma galera que ele fala sobre a reunião de Satanás. E aí a galera, tipo assim, como se os demônios estivessem conversando, e aí o chefão falava assim, ô oh, mano, esse negócio de possuir tal tá ultrapassado. Vamos se tornar pastor, vamos fazer religião para confundir a galera. Eles, não, como assim? Eu prefiro entrar num corpo, me rasgar as vestes, subir nas paredes e tal. Ele, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um louvor com música com letra tão repetitiva que eles não vão estar nem aí. Você coloca só uma Uma música melodia chiclete. e você coloca só uma melodia e fica repetindo a mesma coisa, não vai ter essência. Coloca não sei o que, coloca não sei o que lá. E tipo assim, a gente vê que Satanás, desde da época do Egito, tentou fazer isso. Uhum. E ele vai aprimorando. E hoje ele faz de modo tão forte que se nós não estivermos buscando constantemente a presença de Deus, e nós, eu falo até eu, Crisão mesmo, que estamos aqui na frente, que às vezes Uhum. o pessoal pensa que a gente fala para os outros. Eu sempre falei, a primeira pessoa que precisa escutar tudo que eu falo aqui e que eu escuto aqui sou eu. Isso mesmo. Porque eu escuto aqui falando, eu escuto editando e eu escuto ainda depois que a minha mulher vendo de novo. A gente Aí precisa já, realmente já buscar ia ser. falar na forma gradativa, que nem aí vem na parte quarta-feira, Sim. que cara Satanás, né? Satanás tentou ali pouquinho, 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 e hoje o poder dele já tá tão grande assim sobre influência em massa hoje, que hoje praticamente quase tudo é fake news, tudo é parecido com a verdade. Então, tipo assim, a coisa de Satanás foi gradativa. Não foi ali, tipo assim, já aconteceu. Foi tipo assim, foi fazendo testes aqui, testes ali, testes numa nação, testes nas outras. Um rei que entrou ali já começou desviando as coisas e depois, e hoje está do jeito que está, né? Foi gradativo. É que nem a questão do conhecimento da nossa espiritualidade. Se nosso conhecimento não for gradativo, que nem a questão da palavra, nós podemos ser enganados rapidamente. E nossa espiritualidade também. Se nós não tiver sempre a cada dia aumentando, tipo assim, um passo a cada vez, Buscando mais. buscando, a gente pode ver que essas coisas satanás que já estão tão iguais umas com as outras, a gente pode fazer a gente cair. E esse estudo que a gente tem que ter é focado mesmo em aprender, não só uma leitura superficial para que, porque querendo ou não, nós vamos ser cobrados por aquilo que nós sabemos, pelo que nós conhecemos. A tentação sua vai vir, não é com a coisa que você é forte.
Se for com uma coisa que é forte sua, você não vai cair, mas sim vai te pegar aquele ponto mais fraco. Esse que é o tchan. Eu finalizo a minha frase, a minha participação, finalizo a participação com uma frase aqui da lição que eu parafraseei durante o nosso bate-papo, que diz assim, ó: Satanás leva homens a explicar os milagres de Jesus, fazendo parecer que são resultado de habilidade e do poder humano. Dessa maneira, destrói em muitas mentes a fé em Cristo como Filho de Deus e leva as pessoas a rejeitar os graciosos oferecimentos da misericórdia através do plano da redenção. O nosso papel hoje, assim como a galera era lá de antigamente, e o que eu tirei dessa lição foi isso, é distinguir e conseguir definir por nós mesmos o que vem de Deus e o que não vem. E esse é o maior desafio, assim como foi um desafio para a galera do Egito, para Moisés, para os magos, para o povo hebreu naquela época, distinguir, tipo assim, o que está sendo mágica e o que está sendo agir de Deus. Tudo está tão parecido. O que está sendo hoje uma adoração verdadeira e o que está sendo hoje só um oba-oba. Quer seja para conseguir dinheiro, mas às vezes nem é dinheiro foco. Quer seja só para ter uma confraternização, quer seja só para ter uma consciência um pouco mais limpa. A gente precisa conseguir meios para desvendar e desnublar esse mistério e saber separar exatamente o que é o certo e o que é o errado. Crisão, finaliza aí. E dando um spoiler assim, né, no final, quando Moisés consegue libertar o povo, aí nós temos um spoiler que, tipo assim, não foram só os hebreus que saíram da terra do Egito. Nós podemos ver que tanto o poder de Deus foi tão grande na vida deles, que o povo egípcio também saíram com eles. Mesmo que alguns costumes e foram mudados gradativamente os costumes deles, ali eles puderam ver que Deus mesmo estava agindo na vida de Moisés, na vida de Arão, na vida dos hebreus, e fizeram que alguns egípcios também viajassem com eles para Canaã. Isso é uma coisa interessante de se observar, que se nós focarmos mesmo na palavra de Deus, nós podemos ajudar não só a nós mesmos, mas sim também as outras pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, também pelo TinaCast. Vocês começaram o desejo de passar a ajudar as pessoas da nossa igreja a entender mais a lição, mas hoje quantas pessoas não pode estar alcançando a ter uma luz maior? E vai estar lá sempre, quem quiser ver, vai que você está vendo isso aí lá na frente. Ó, nós estamos em 2025, viu? Só para avisar. Mas enfim, gente, isso eu vejo que é isso, é muito importante. Que Crisão já deu spoiler de lição que vai ter mais para frente. Mas muito obrigado pela participação. Finaliza para a gente com uma oração, Maninho. É claro, oremos. Bom, querido Deus, amado Pai, muito obrigado por ter nos dado. E agradecemos, ó Pai, por termos um conhecimento gradativo que faça que nós busquemos mais a Tua Santa Palavra. Amém. Busquemos mais conhecer quem é o nosso Deus, que vai nos oferecer grandes coisas no futuro. E a principalmente coisa que nós buscamos, que se eu possa colocar sempre esse desejo no nosso coração, é um dia estar morando com o Senhor na Canaã Celestial. Amém. Um dia estar conhecendo os céus, um dia estar conhecendo os outros mundos, e assim estar mais perto de Ti verdadeiramente, Pai. Não só empreendendo a oração e a leitura da Bíblia, mas sim ver você face a face e Te conhecer verdadeiramente. Deus, por favor, vem estar agindo em nossas vidas, para que nós possamos levar essas palavras, esses conhecimentos nossos para as demais pessoas que estão dispostas a ouvir. Amém. Nós te perdoamos por tudo, é isso que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou até o final. Um ótimo sábado, se você está vendo isso nas horas sabáticas. Uma boa semana, se é na semana. Crisão, obrigado, Maninho, pela participação. É nóis demais. Valeu, galera. Tchau. Tchau.